Beleza, pessoal, boa noite. Então, continuamos aqui, 476, e a gente estava conversando sobre a questão de processos difusivos, resolvendo já um problema para situação unidimensional, condição estacionária e sem reação química, tá? Considerando aqui nem reação homogênea, nem reação heterogênea. Então, caso purinho na difusão. E nessa condição, a gente já iniciou a dedução para a situação da difusão de uma espécie química A em um meio estagnado, ou seja, um meio B parado. E a gente viu na aula passada, vou relembrar aqui para a gente não se perder, que existem alguns indicativos teóricos que te dão, né, a ideia do que você consegue simplificar, como, por exemplo, B estagnado. Se você tem, por exemplo, um líquido A que está vaporizando, está evaporando, e ele está fazendo isso em um meio B, tá, em uma espécie química gasosa B, que é insolúvel em A, isso significa o quê? Que B não atravessa para o meio líquido e, portanto, o fluxo dele é nulo. E dependendo da condição que você tem, o fluxo ele é constante em todo o teu domínio e por isso você consegue verificar que o fluxo da espécie química B é zero e por isso ele está parado, ele está estagnado. Então, muitas e muitas vezes, o enunciado te dá uma boa dica. Então, essa são palavrinhas importantes para vocês olharem com cuidado. Beleza. Então, a partir dessa premissa, a gente começou uma dedução. Tá? Na realidade, a dedução é bem parecida com essa que está apresentada aqui em cima. A gente chegou à primeira conclusão que o fluxo de A ele é constante em todo o domínio. A gente fez a análise de fluxos na situação de B estagnado lá no item 3.13 do caderno. Então, você já tem isso nas notas de aula e a gente já discutiu no passado, inclusive chegando a essa conclusão aqui. Mas, naquela época, a gente ainda não sabia modelar esse moço. E agora, que a gente sabe, a gente substituiu a expressão aqui para o fluxo difusivo, baseado na lei de Fick, e fizemos a integração completa dele, chegando a uma expressão para o fluxo. Ok. Só que eu consigo também deduzir uma expressão para variação de concentração ou de fração molar dentro do próprio domínio. E foi isso que a gente começou a fazer, montou a estrutura. Na verdade, é bastante trivial o procedimento, ele vai se repetir nos outros casos também, que é você voltar à tua equação de conservação original e substituir aqui a expressão do fluxo total que a gente obteve aqui em cima. Tá? Então, na análise do problema, na análise do fluxo do problema. Então, vocês vão perceber que nos próximos exemplos vai se repetir. E cada um tem a sua particularidade. E a grande jogada foi, a partir daqui para baixo, resolver a equação diferencial super, hiper complicada que a gente tem aqui. A maior complicação é a gente conseguir obter aí as constantes de integração, mas são duas equações, duas incógnitas, então a gente consegue resolver sem grandes problemas. Tá? É mais um esforço de papel e caneta. E nesse sentido a gente chegou a essa expressão final, ela começou a ficar bastante grande, e eu gostaria de reorganizar ela para que a gente veja de uma maneira um pouquinho diferente essa formulação, esse equacionamento aqui. Ok, então essa daqui é a equação de trabalho que eu vou mexer agora, e eu vou querer trabalhar um pouquinho com os lados da expressão para poder mostrar para vocês uma maneira diferente de escrever. Por quê? Porque ela é muito mais fácil. Ela é muito mais fácil de entender e de equacionar, tá? Fica muito mais compacto. Eu vou fazer o seguinte. Vocês estão vendo que tem uma igualdade aqui? A primeira manipulação que eu vou fazer, eu vou trazer esse item que está do lado direito da expressão, eu vou levar para o lado esquerdo da expressão.
Então, no fundo, o que eu tenho vai ser, continuando, tá? ln 1 menos YA, estou repetindo a equação anterior, e agora eu vou pegar esse termo que eu falei, que eu vou trazer para o lado esquerdo da equação. ln de 1 menos YA1 igual. E aqui o que vai acontecer? Olha só. Sobrou do lado direito da expressão esse moço e esse moço aqui. Então, esses dois carinhos. Contudo, olha só. Eu tenho esse termo e esse termo que são iguais. E, portanto, eu posso colocar os fatores que multiplicam esses termos que eu acabei de assinalar em evidência, tá? E colocar eles na mesma expressão. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou pegar e vou colocar agora Z menos E1 dividido por Z2 menos E1 multiplicado por ln 1 menos YA1 dividido por 1 menos YA2. Ok. Nenhum problema, tá? Eu vou pegar agora e vou juntar esses dois logaritmos aqui. Eles são baseados em uma soma, subtração, tá? Então, eu consigo juntar os termos. Então, isso daqui vai ficar ln de 1 menos YA1 dividido por 1 menos YA igual Z1, Z2 menos Z1, ln de 1 menos YA1 menos YA2. E essa daqui, no final das contas, é a expressão que eu quero trabalhar. Note que eu vou fazer uma inversão de sinal, eu vou passar o exponencial em toda a expressão. E lembrando que quando eu tenho um termo que está multiplicado ao log, tá, eu posso pegar o carinha, tá, que está aqui, e levar como um expoente para o termo exponencial. Tá? Então, esse vai ser o procedimento que eu vou aplicar. Percebam que vai ter uma inversão de sinal, tá bom? Então, o denominador vai trocar de lugar com o numerador. Para quê? Só para escrever melhor a expressão mesmo. Então, no final das contas, essa daqui é a expressão que é muito melhor de se escrever do que a que estava anterior, aquele monstro. Igual. E como eu não gosto de colocar frações em expoente, eu vou botar um Azinho aqui só para dizer que esse A é Z menos Z1 dividido por Z2 menos Z1. Essa daqui é a expressão final. Aonde eu consigo tirar a concentração, no caso aqui a fração molar, a partir de termos conhecidos. Então, eu consigo criar uma curva em relação a Z. Ok? Então, essa daqui é a dedução final. Beleza. Note que a gente, então, dúvidas até aqui, alguma coisa que vocês precisem, queiram, algo que tenha ficado para trás. Felicidade, então? Tranquilo? Bem, um dos grandes objetivos que eu tenho é facilitar a vida. Então, eu agora quero muito, mas muito mesmo, puxar uma das grandes facilidades aplicadas lá em transferência de calor, que é a representação disso daqui utilizando resistências térmicas, que aqui no caso vai ser resistência mássica. E eu preciso verificar a viabilidade disso. Isso, no conceito de transferência de massa, tem um nomezinho diferente. É o chamado modelo de filme. Então, eu vou apresentar para vocês a ideia e já tentar fazer a representação baseada em resistências. Então, eu vou
colocar aqui o conceito do modelo de filme. E o meu grande propósito aqui é fazer uma representação usando resistências. Não vou nem colocar aqui a resistência térmica, porque aqui no caso não vai ser. Mas eu vou lembrar um pouquinho lá de Transcal. Tá? Então, lá em Transcal, o que a gente já fez em transferência de calor? A gente analisou a característica de um fluxo em uma direção, eu estou botando uma direção X aqui, e a gente utilizou, aqui ó, uma falcatruazinha que tem, mas se bem que difusão com condução pura é a própria solução analítica. A gente fez isso daqui lá, olha, K sobre L multiplicado por um ΔT. Tá? O que significa isso daqui? Né? Essa daqui é a equação, é a lei de Fourier, para a condução térmica, resolvida para um problema puramente difusivo, puramente condutivo, em condição estacionária. Resistência térmica só vale em condição estacionária. Tá? A menos que você coloque algumas hipóteses, tá? E aí você usa esse treco. Mas qual é a grande jogada aqui? Eu vou lembrar de alguns conceitos para eu conseguir fazer a nossa comparação, tá bom? Então, eu tenho o fluxo, aqui no caso eu estou fazendo tudo baseado aqui na taxa, tá? Mas aqui eu tenho a taxa, aqui eu tenho aquilo que propicia a transferência de calor, que é o gradiente de temperatura. Isso aqui está baseado numa diferença de temperatura, mas no fundo, é o diferencial de força motriz que vai causar o efeito de transporte. Beleza. E esse cara daqui é o quê? É um coeficiente de transporte. No fundo é isso. Esse termo todo aqui é o quê? Lembrando, aqui em Transmassa a gente fez isso. Como a gente fez lá o fluxo difusivo? O fluxo difusivo ele era proporcional ao gradiente de concentração, e aí a gente criou um coeficiente de proporcionalidade para fazer a parada funcionar. Tá? É muito parecido aqui, muito parecido. Então eu tenho um coeficiente de troca. Tá? E a partir dessa expressão aqui, que se definiram todos os conceitos de resistência. Não sei se lembram, mas a expressão, no caso de uma placa plana, para uma resistência condutiva, é, por definição, 3 tracinhos, então, a força motriz dividido pela sua taxa. Então, isso daqui vale para qualquer geometria, sempre é assim, força motriz dividido pela sua taxa. E a partir disso, eu consigo, pela expressão de transferência de calor, essa expressão toda aqui, eu consigo saber qual é a resistência. Nesse caso aqui, vai ser L sobre K. Mistérios. Mistérios. Dúvidas, complicações, feitiçaria, Harry Potter. Cara, trancos. Estamos trancos aqui. A formulação ela pode mudar se for cilíndrico, se for esférico, mas está tranquilo. Então, isso daqui é lá em Transcal, e eu quero fazer o paralelo aqui em massa. Eu quero a mesma coisa. Tá? Eu quero força motriz sobre taxa sobre fluxo, tá? Para obter uma resistência mássica. Então, eu vou botar aqui, vamos lá, vamos fazer isso. Em transferência de massa, que todo mundo fala, né, que, não, transferência de massa é só trocar a lei de Fourier pela lei de Fick, né? Beleza. Eu vou colocar aqui a expressão que a gente obteve para o fluxo. É igual T sobre AB, delta Z, que no caso aqui é Z2, Z1,
multiplicado pelo log de 1 menos y2 dividido por 1 menos y1. Ok. Beleza. Vou voltar, tá? Para fazer uma resistência difusiva aqui, o que eu gostaria de ter? Eu gostaria de ter uma diferença de força motriz, um delta de concentração, dividido por, ou de fração molar, não importa, dividido pelo fluxo, né? Aqui no caso, então, estou usando pela área. Nessa expressão louca que está aqui, aonde está a minha força motriz? Ela está dentro de um log neperiano. Como eu vou conseguir, então, fazer isso aqui? Como? É simples. Diretamente eu não vou conseguir fazer nada. Eu não tenho como fazer resistência aqui. Tá? Mas eu posso fazer uma falcatrua. Tá? Eu vou utilizar uma falcatrua matemática para fazer com que a resistência mássica tenha sentido. E note que isso daqui a gente está avaliando apenas para o caso B estagnado, estacionário, B estagnado, unidimensional, ou seja, é uma condição, e sem reação, era isso que eu queria lembrar, e sem reação. Então, é uma condição bem específica. Mas tudo bem, nessa condição específica, vamos trabalhar e vamos ver o que a gente consegue, então, definir. Eu vou resgatar um conceito que certamente vocês viram em transferência de calor, que é baseado na definição da média LN. E ela é baseada nisso daqui. Eu vou escrever, eu acho que vocês vão lembrar, tá bom? Eu vou criar uma média logarítmica para a fração de espécie química B. Então, eu vou pegar e vou escrever a definição dela. YB na posição 2, YB na posição 1, dividido por LN YB2, dividido por YB1. Pô, Soto, tá maluco. Pô, você fez tudo para a espécie química A. Tá? Agora você está botando a espécie química B na jogada? Calma, gente. Calma. Aqui é uma situação binária, não é verdade? Então, eu vou reescrever a minha expressão. 1 menos YA2 menos 1 menos YA1 dividido por LN 1 menos YA2 1 menos YA1. Bem, o que vai acontecer aqui em cima? 1 menos 1 vai embora e eu tenho, então, agora uma expressão. Eu vou escrever aqui embaixo, porque eu acho que ele não vai dar certo. YA1 menos YA2 dividido por LN ok? Olha só o bagulho, hein? Olha só o bagulho. Com essa expressão aqui, definindo um carinha desse tipo, o que eu estou fazendo? Eu consegui obter o meu grande objetivo, que era um delta de força motriz. E de quebra, usando a média logarítmica, eu tenho um termo que é igualzinho àquele que aparece na expressão do fluxo. Então, eu vou fazer uma falcatrua aqui.
eu vou juntar esses termos e conseguir, portanto, definir dentro da expressão de fluxo a média logarítmica. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a substituição. Em NA, NZ. E eu vou fazer de duas maneiras. Então, estou escrevendo aqui para que vocês lembrem, tá? Eu vou fazer usando a concentração, para o caso de gases, né? A concentração total é a pressão total multiplicado por RT. A gente já viu isso. E eu posso também reescrever aqui a minha expressão usando a pressão parcial, que é definida como, perdão, a fração é definida como a pressão parcial dividido pela pressão total. Tá, então, essa daqui é uma maneira que eu tenho de escrever. Vou pegar e vou reescrever a expressão aqui do fluxo, tá? Para quem acabou de escrever, antes nem precisa. Porque para mim a folha sumiu. 2 menos 1. E esse cara daqui já apareceu ali. Ok. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar agora a definição do YDLM T DAB. Vou escrever, vamos ver se vocês vão chiar. Multiplicando. E é isso. Como? Bem, eu sei que esse cara daqui, ele faz uso do quê? Ele faz uso disso daqui. Tá? Então, eu consigo pegar diretamente. Vamos lá, gente. Como eu consigo estruturar isso daqui, tá? Para manipulação? Eu vou pegar na definição do YDLM, é como se eu pegasse a expressão completa e multiplicasse e dividisse por YA1 menos YA2. Então, eu estou multiplicando e dividindo. A multiplicação ela vai ficar aqui em cima e a divisão ela vai entrar na definição do YDLM, que vai incorporar também o LM. Vamos lá. Eu quero saber se o pânico apareceu ou se está tudo bem. Se vocês pegaram a sacada na manipulação. Se não, talvez. Todo mundo conseguiu visualizar, então? Não, acho que não tem problema. Se não, então acho que sim, né? Então tá. Bem, com isso daqui, o que apareceu para mim, então? Agora eu tenho um coeficiente de proporcionalidade multiplicado por uma força motriz. E eu tenho a definição que realmente queria, tá? Só que ela é uma falcatrua. Tá? Por que ela é uma falcatrua? Porque ela depende, aqui dentro do coeficiente de proporcionalidade, de fatores que são baseados na força motriz. Tá? Então, assim, é uma solução, beleza, mas na minha visão, é uma falcatruazinha só para fazer funcionar. Tá? Mas é o que tem para hoje. Então, vou pegar e vou reescrever a expressão também baseada em pressão parcial, que também dá para fazer isso.
Então, vou pegar e vou usar as definições que eu coloquei aqui em cima, tá bom? Então, isso daqui vai ficar como DAB pressão, dividido por RT, Z2 menos Z1. O YB-LM, no final das contas, ele vai ser caracterizado como a pressão, log, e aqui eu vou ficar com a pressão parcial 1 menos a pressão parcial no ponto 2. Então, são as duas expressões. Pode escolher qual das duas você quer usar, não tem problema. E isso daqui é baseado numa definição de resistência. Mas ainda não acabou, porque a gente ainda pode trabalhar com o modelo de filme, a definição do que é o modelo de filme, que é tentar a primeira estimativa que você tem de um processo de convecção, tá? Ou seja, um processo de escoamento. Ô, professor, peraí. Você não fez o cálculo todo baseado na difusão? Como é que tu vai me falar agora que isso daí quer representar a convecção? Tá, vou explicar. Então, vamos lá. Para escoamento. Sobre uma interface qualquer, sobre uma placa, não importa. Acho que tem a transferência de massa, né? Senão não vai funcionar. Vou pegar aqui, vou desenhar. Então, aqui está a interface. Um escoamento sobre ela. E eu vou considerar, então, que tem a espécie química A e existe um transporte Na através dessa interface aqui, indo para o meio B, tá? Em escoamento. E a proposta que tem aqui proposta do modelo de filme é a existência de um filme estagnado de uma espessura definida aqui como delta. Tá? Ou seja, a proposta é que, a partir dessa interface, eu vou colocar aqui uma referência como ponto zero, existe uma determinada espessura, delta, e nessa região aqui, os efeitos de escoamento eles não são válidos, e aqui é como se eu tivesse a difusão pura, tá? Nesse filme. Tá? Por isso que chama modelo de filme. Ou seja, a grande jogada é, eu sei que a conservação ela me diz o quê? Olha, gente, Na, Z, em Z igual a delta. Ele tem que ser igual a Na, Z, Z igual a delta. Esse primeiro cara aqui é o fluxo que ocorre na região do filme, ou seja, a difusão na região do filme, tem que ser igual àquilo que é convectado em cima. Tá? Sem reação química, não tem produção, estado estacionário. Faz sentido, faz sentido. Então, o fluxo difusivo nessa espessurinha aí, pequenininha aí, da espessura delta, o fluxo tem que ser igual à convecção no seio do fluido, a região que a gente chama de região bulk. Ok, tá, beleza. Então essa daqui é a proposta do modelo de filme. E
como eu consigo fazer a modelagem de fluxo convectivo? Aqui, olha, modelagem de fluxo convectivo, vocês podem olhar no caderno, o item 3.1.5, que é lá que eu mostrei para vocês como é que isso é feito. HM, aqui eu estou usando médio, a concentração, que eu vou chamar na interface CA1, CA2. Eu posso escrever dessa maneira, mas eu posso escrever também, como eu estou considerando que é gás na parte de cima, né, escoamento, né, na parte onde tem o escoamento, eu poderia escrever assim também, sem muitos problemas. Tudo bem? Se eu faço isso desta maneira que está aqui, tá? Vamos lá, vou olhar aqui de novo, olha. Eu estou dizendo, então, que o fluxo convectivo, ele vai ser, perdão, difusivo, ele vai ser igual àquilo que vai ser convectado nessa região aqui de cima, onde tem os efeitos de escoamento. E o meu grande objetivo agora é conseguir obter uma expressão para esse moço, tá? Para esse HM. E se eu faço, então, a comparação das expressões que eu tenho nessa região e nessa região? Bem, essa, na convecção, está apresentada aqui. Na difusão na região do filme, de espessura delta, olha aqui ela aqui em cima. Se eu comparo as duas, eu consigo tirar a expressão do HM. Então, por comparação pura, tá, gente? Eu vou mudar a página porque essa daqui acabou. Mas a minha grande jogada aqui é só comparar, tá? Eu vou olhar isso que tem aqui e isso que tem aqui, tá bom? Porque os dois estão baseados na mesma força motriz. Alguém abriu aí para fazer uma pergunta, pode fazer. Professor, uma dúvida. Esses dois fluxos, eles são em Z igual a delta? Isso não ficou claro para mim. Sim, eles são bem nesse ponto. Já estou com a canetinha. Bem aqui. Bem aqui. Tá. Posso já começar a falar mal desse modelo? Não. Vamos segurar um pouco. Vamos caminhar mais um pouco, então. Vou pegar agora e vou escrever. Por comparação, eu tenho. Vocês têm o caderno aí, tá? Notem que na expressão anterior tinha um Z2 menos um Z1, não é verdade? Mas que para mim agora, que eu conheço a espessura, né? Eu posso escrever isso como Z2 menos Z1 como um delta. Então, eu consigo fazer algumas... eu consigo montar, né, uma expressão para tentar, né, ter o HM, usando aí, na realidade, um conceito que é baseado, né, num coeficiente de proporcionalidade multiplicado por um delta de força motriz. Não sei se vocês perceberam, mas a proposta HM vezes ou H delta T, ela foi toda preparada para dar certo no conceito de resistências. Então, tem muito a ver. A teoria foi feita dessa maneira. Mas, no final das contas, o que isso daqui me traz? Tá? Olha, trouxe uma primeira estimativa. Quando você usa esse conceito aqui na prática, ele não funciona. Tá? Definitivamente ele não vai funcionar. Existem efeitos de escoamento, existem os efeitos... Se é turbulento, imagina se esse treco é turbulento. Quando a gente analisa mesmo efeitos de camada limite sobre uma interface, nossa, tem vários. Vamos imaginar uma interface que seja fixa, tá? Para começar por aí. Com interface fixa, existe a camada limite laminar, tem o efeito da camada limite turbulenta,
mas não sei se vocês já ouviram falar, mas ainda tem um carinha chamado subcamada limite laminar. Então, o bagulho é muito complexo. Tá? E aqui é uma simplificação muito forte. Mas por que eu apresento isso a vocês? E digo mesmo, olha, galera, cuidado ao usar essa parada. Muito cuidado. Porque ele traz erros, mas ele pode ser sua primeira estimativa. Então, de repente, você preciso fazer um cálculo super, hiper rápido só para ter um valor, para ter um número de referência. Beleza, tudo bem. Tá? Usa esse treco aqui. Aí você tem esse valor, mas você sabe que está errado e pode estar bastante errado. Mas te dá uma base. Talvez para você seguir algum pensamento, alguma coisa assim. Avaliar se o equipamento está tendo uma taxa razoável ou se não vale a pena. Então, o que eu digo é, esse cara daqui, ele tem erros nos valores, sim. Ele vai trazer um erro. Mas pode ser sua primeira estimativa. Eu não estou falando isso dentro da universidade, tá? Eu estou falando isso lá fora. Eu nunca usaria modelo de fino. Mas em cálculo de algum projeto, pode ser que valha a pena para você ter a tua primeira ideia. Tá? O outro problema que esse cara daqui tem é que ele é baseado no quê? É a proposta da existência de um filme estagnado de espessura delta. Aí eu pergunto a você, o que é um filme muito fino? Qual o valor desse delta? Não sei. Se for o caso, sei lá, bota um valor super, hiper pequenininho nessa parada aqui, mas se você colocar um valor muito pequenininho, você pode errar também muito. Por quê? Se você coloca um valor muito pequeno aqui, o teu HM vai dar muito alto, né? Então, é um pouco complicado a ideia da aplicação, mas é isso que eu falei. É a tua primeira estimativa. Tá? E depois você usa uma ideia que faça mais sentido. Isso daqui me traz ainda na verdade, mais uma conclusão. Lá em Transcal, ficou direto a gente conseguir aplicar o conceito de resistências. Aqui não. Aqui, número um, para eu conseguir um problema, olha, o problema mais simples que tem. Mais simples não. Contradifusão equimolar, que é o próximo, é mais simples que esse, mas esse é muito simples. Nem reação química tem. Já deu problema, a gente teve que usar uma falcatrua matemática para tentar encaixar aí um conceito de resistência. Pô, imagina nos casos mais complexos. Então, tentar utilizar resistência máxima te dá essas dificuldades. Em relação a isso daqui, dúvidas? Tranquilo? Ok. A gente vai conversar agora. Oi, diga. Só uma questão, tem alguma correlação direta entre essa camada que a gente definiu e a camada limite? Não. Ou são departamentos completamente diferentes? Pois é, são. Tá, beleza. São completamente diferentes, então é um pouco complicado. É um pouco complicado. Contudo, o que acontece? Mais à frente, na segunda parte da matéria, você vai ter uma noção melhor das ordens de magnitude do teu HM. Tá? Então, o HM nessa condição aqui está na faixa de 10 a menos 2. Então, como primeira estimativa, o que você pode vir a fazer? Eu sei que esse cara daqui está na faixa de 10 a menos 2, então, de modo muito sacana, eu vou colocar aqui uma espessura que dê aí a faixa de aproximação que eu estou esperando. Então, é uma estimativa mesmo. Tá? De verdade,
é quando você está desesperado, tá? Pô, caraca, meu chefe aqui, meu emprego depende dessa parada aqui de dar um número pro cara. Pô, tu vai lá e entrega. Mas, na real, Entendi. eu não acho que vale a pena. Mas, enfim. Uma outra coisa, o outro motivo pelo qual eu apresento isso, eu já falei que historicamente Transmassa seguiu por um caminho mais complicado. Tá? Eles erraram, na minha visão. Tá? Nenhum livro fala isso, mas na minha visão eles erraram. Tá? E tem muitos equipamentos que fazem uso do modelo de firma. Então, para que vocês saibam onde vocês estão se metendo. Ok, vou entrar então em mais um tópico que eu também considero controverso. Transmassa tem que ser modernizado, não tem jeito. E a ementa também. Ih, tá gravando, agora já era. Mas é minha opinião mesmo. Tem que modernizar isso. A gente vai falar sobre a difusão em estado pseudo-estacionário. Ok, o que significa isso daqui? Tá? A gente vai trabalhar agora com um caso particular que realmente é bastante útil. Tá? Esse sim, esse cara daí, ele tem algumas aplicações, inclusive vocês usam em LaDeX, tá? Essa ideia, esse conceito. E a gente vai considerar um caso particular de vaporização. Ou seja, no momento que tem a vaporização, existe uma mudança na posição da interface. Tá? Ela vai diminuindo. Poderia ser o contrário também, tá? Mas enfim, a gente vai olhar um problema pensando na vaporização. E eu vou colocar as condições desse problema para vocês. Então, vou voltar à situação de uma proveta. Aqui está a interface. Então, vou considerar B escoando lá em cima e ele está estagnado dentro do tubo. Dentro do tubo. Vou repetir. Dentro do tubo B está estagnado. Aliás, não vou repetir não. Já vou colocar aqui hipóteses. B estagnado. E o que a gente vai fazer, né? A gente vai avaliar agora uma situação aonde a interface, em um instante, ela está aqui e ela pode mudar. E ela vem para cá. Aliás, isso aqui é um Z, é um TT. Tá? Ou seja, no instante inicial ela tem aqui um Z igual a Z0 e depois ela vai ficar Z. Eita! ZT. Nossa, esses meus Z's são loucos. Então, isso daqui significa o quê? Que eu estou esperando uma mudança na altura após um longo período de tempo. Vocês ainda não chiaram, não? Eu estou esperando ter aqui um chiado. Porque, vamos lá, gente. Qual é a base desse problema aqui? Ele é o quê? B estagnado, o que mais? Unidimensional, o que mais? Começando com estado e terminando com estacionário. A gente fez todo o processo aqui para estado estacionário. E aí vem agora falar, pô, meu irmão, aí, ó, agora eu quero mudança no tempo. Pois é, por isso que se chama pseudo-estacionário. Porque a proposta aqui é que eu quero utilizar o que a gente calculou no fluxo, no gás, para
conseguir avaliar a variação dessa altura olhando agora para o que acontece no líquido. E quem disse que no líquido eu considerei estacionário? Então, eu vou levar toda a proposta olhando agora para o líquido, e no líquido eu não vou considerar estado estacionário. Isso daqui é válido, tá? É possível, tá? Te dá resultados interessantes, mas nessa condição que eu apresentei para vocês. Isso daqui, sim, é válido, mas olha só, longo período de tempo. Segunda característica que eu ainda não escrevi. Aqui a gente está falando de pequenas mudanças. Alguém aqui já fez LADEC? Na época que ainda fazia e ia para o laboratório? Se não, talvez. Alguém? Não. Também não. Ó, tem um sim. Tarsis fez. Tarsis, me fala um pouco, ou se não falar, bota aí no chat, sobre a prática de cálculo de coeficiente de difusão. O que você tem que fazer lá? Começando com ficar sentado esperando um tempão. Um tempão, é uma das práticas mais lentas que tem. Eu lembro que tinha uma proveta com solvente e a gente esperava o tempo, ele ia evaporando da proveta. A gente fazia usando um ventilador, passagem desse... Para fazer o quê? Para fazer um ventilador, para fazer o quê? Olha só, essa condição desse cara daqui escoando aqui por cima, e dentro do tubo, como é uma proveta pequenininha, ele pega B estagnado aqui dentro. Então, nós que lá em LADEC, é esse exemplo aqui. Obrigado, Tarsis. E o que acontece além disso, tá? As mudanças na... as mudanças na altura, elas são bem pequenininhas. Então, o nosso objetivo é esse. Tá? Ela é válida nessa situação onde a gente considera que as mudanças elas são tão pequenas, mas tão pequenas, que a premissa básica é que a concentração ela não é função do tempo. Então, é um caso que, na realidade, funciona, tá? Mas tem as suas premissas. Bem, para fazer esse treco aqui funcionar e derivar, eu vou utilizar, então, agora, a proposta de Z em função do tempo, tá bom? Então, vamos lá, hein? O bagulho aqui, de novo, tem uns conceitos estranhos. Mas eu vou pegar e vou resgatar o fluxo, como a gente definiu anteriormente. Igual a C DAB dividido por Z2 menos Z1. Vou usar o YBLN, que a gente já aprendeu. Então, essa daqui é a expressão. Tá? E como eu vou montar a estrutura? Tá? Eu vou considerar que a partida do meu problema, ele é na posição inicial da interface. Ou seja, isso daqui é importante para mim, tá? Na definição do meu problema. O meu eixo Z, ele está para cá. Tá bom? Então, essa é a minha premissa fundamental. E, portanto, nessa condição, o Z2 ele vai assumir a posição atual na interface. Tudo bem? Vou pegar, então, agora vou olhar o problema agora baseado no líquido. Então, vou montar aqui uma estrutura do balanço.
integral no líquido. Eu vou pegar, fazer um desenhozinho aqui. Vocês já fizeram a lista de exercícios. Acho que vocês já esbarraram em umas paradas desse tipo aqui. Tá aqui o líquido. Vou desenhar o volume de controle. Aqui o volume de controle, blá, 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 blá. Tá aqui, ele lindo e maravilhoso. Esse aqui, então, é o meu volume de controle. O meu volume de controle, eu sei que existe, porque lá anteriormente a gente já fez isso, né? Tem um fluxo de massa que sai por aqui. Eu vou separar as superfícies importantes. Eu vou chamar essa daqui de superfície da interface. Todo o resto eu vou chamar de superfície de parede. E vou escrever, então, meu balanço completo aqui. Integral volume de controle da concentração, dV, mais integral S na interface, mais SP, fluxo, PS, igual a integral no volume, RA, aqui é a base molar, então esse cara. O que eu consigo simplificar aqui? Bem, eu consigo simplificar parede, nada atravessa a parede. Não tem reação também. Sim, reação. E só isso. Então, isso é o que eu consigo fazer aqui. E eu preciso montar agora o balanço completo no líquido. Vou reescrever a expressão, tá? O que vai acontecer, deixa eu marcar aqui. Com essa hipótese que tem aqui, o que acontece com essa concentração? Ela não tem, ela é uma concentração média no próprio volume mesmo, tá? E ela não tem dependência com o tempo, então posso pegar ela e tirar da minha equação, tá? Então, essa aqui é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, vai ficar CA dV dt igual, e eu passei a integral do fluxo em SI para o outro lado da equação. Porque eu preciso olhar para ela com mais cuidado. Então, essa daqui é a minha equação de trabalho. Bem, eu preciso fazer agora a conexão. A conexão do quê? Esse fluxo aqui, ele está associado em uma visão aonde? No líquido. Esse cara daqui, ele foi feito de que maneira? Ele foi todo concebido de que forma? Através de um balanço diferencial estacionário no gás, no lado do gás. Tá? Então, o meu grande objetivo é tentar pegar esse cara daqui e jogar aqui. Tá? Só que eu tenho um probleminha, tá? Que é a compatibilização de alguns sinais. E eu tenho duas maneiras de explicar. Eu vou explicar das duas formas. A primeira é o formato Oh my God, onde que eu tranco essa matéria. Tá? E a outra é a maneira... era só isso. Tá? Então, eu vou começar pela primeira porque faz sentido. Tá? E pode ser que tenham pessoas que se entendam melhor com essa forma. Vamos lá. Então, eu quero lembrar do seguinte. O que eu preciso me preocupar é com o efeito na interface. Ou seja, eu preciso agora voltar e olhar os fluxos com mais cuidado. Então, análise. Eu vou olhar o fluxo e eu vou olhar a taxa. O que eu tenho que me preocupar aqui, com bastante cuidado,
é que eu estou olhando para uma interface, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar para cá para baixo, não vou desenhar tudo não, tá? Mas aqui para baixo, poderia continuar, não vou terminar meu desenho, é VC, volume de controle, quando eu penso, estou resolvendo meu problema para o líquido. E quando eu olho para esse moço aqui, quando eu olho para o VC do líquido, eu preciso sempre definir nas superfícies o quê? A normal. E a normal não é uma normal qualquer. Ela sempre é o quê? Normal exterior. Então, quando eu olho para o líquido, a normal no líquido está aqui. E olha que, se eu estou montando um balanço um balanço integral aqui em cima, baseado no líquido, eu estou falando dessa normalzinha aqui. Então, eu vou pendurar aqui, olha, um Lzinho, que é a normal, quando eu penso dessa maneira. Ok, beleza. Que mais? E se eu fizesse agora toda a análise baseada no gás? Então, eu vou pegar e vou olhar aqui, olha, como se existisse um volumezinho de controle, se eu fosse preparar todo o meu problema baseado em quem? No gás. No VC, no gás. E o que eu estou preocupado? O que está atravessando a interface. Esse é o meu grande objetivo. Mas se eu olho para VC no gás, e eu sei que a definição da normal é o quê? Normal exterior. Então, eu tenho a normal do gás aqui embaixo. Tá? E as duas têm sentido contrário. Pela conservação de propriedade, eu sei que eu preciso garantir que a taxa que sai do líquido ela tem que ser igual à taxa que entra no gás. Pela matemática. Esse eu esqueci de colocar, né? Esse daqui é o modo oh my god. Tá? Não vou escrever aqui, quero trancar não, porque não vai dar espaço. Mas esse é o modo oh my god. Bem, como é que eu faço cálculo disso? Como é que eu consigo expressar, né? NA. Produto escalar com a normal no líquido. Aqui. Olhando no líquido. Tem que ser igual a NaN. Escalar com o do gás. Eu estou olhando para o gás. Só que as normais, elas... Note que o Na não muda, tá? O Na é igualzinho. Mas as normais mudam quando eu olho para um problema e para o outro. Então, para eu conseguir pegar e substituir essa expressão que está aqui. Aqui. E conseguir substituir isso daqui aqui dentro, eu preciso compatibilizar com as normais. Então, eu preciso botar esse cara daqui. Tá? Então, vai aparecer um sinal negativo na expressão da taxa, do fluxo, quando eu colocar ele ali em cima, naquela integral. Então, essa é a explicação oh my god. Tá bom? Agora eu tenho uma outra explicação que é aquela. Tá. Perdão, antes de ir para... tá. Tem alguma coisa que vocês queiram discutir nessa daqui?
Não precisa entrar ainda no siga para trancar, só se está tudo bem. Tranquilo. Tranquilo? Tá bom. A outra é que eu realmente preciso colocar um sinal negativo aqui nessa taxa. Por quê? Porque pela definição do meu pseudo-estacionário, eu criei um eixo Z negativo em relação ao próprio fluxo. E é só isso. Então, é um modo de interpretar e utilizar diretamente. Então, quando a gente fizer em outras geometrias, esse padrão vai se repetir. Tá? Mas a matemática correta é essa que eu apresento aqui embaixo. Então, é só isso mesmo. Então, lembrem, dependendo da maneira como vocês integram o teu pseudo-estacionário e definem o teu eixo e as direções dos fluxos, lembra de compatibilizar sinal aqui, tá? Perdão, não é aqui não, é aqui. Lembra que vocês têm que compatibilizar sinal. Mais à frente a gente vai trabalhar de novo com o pseudo-estacionário e esse problema vai aparecer de novo, eu vou mostrar de novo para vocês. Então tá, vou pegar e vou substituir na expressão. Vai ficar então CA multiplicado por... aqui no caso eu vou colocar Z multiplicado pela superfície da interface, que é isso mesmo, dt, igual a C DAB Z de T YB LN multiplicado por YA1 YA2 multiplicado pela superfície da interface. Professor, de onde veio isso? Está aqui. Derivada no volume, Z, né? A profundidade multiplicado pela interface, né? Pela área superficial da interface. Aqui na integral aparece a área da interface, então tudo está fazendo sentido. E esses dois caras morrem, né? E eu vou pegar agora e vou reescrever a expressão para integrar. Então vai ser... deixa eu ver, vou colocar dt de um lado igual a... Então vai ser CA YB LN C DAB Y1 YA2 vezes V DZ. E o que a gente vai fazer agora? Integrar. Então, esse cara agora vai de instante zero até igual a zero. Deixa eu botar assim, melhor para vocês. T igual a zero. Poderia ser um T intermediário também. Até um cara que eu vou chamar de T final. E, vamos lá. Eu só vou escrever e vou apagar, tá? Se eu integrar em Z aqui, eu sei que isso tudo que está aqui é constante, dentro das minhas hipóteses. Então, eu já vou tirar da integral. Eu vou colocar a minha integral aqui. Então, esse cara vai de um Z0, que é o Z inicial, tá? Eu vou chamar de Z igual a zero. E vou fazer a integral. Então, no final das contas, você vai ter um tempo total final, CA YB CDAB Y1 YA2 ZT ao quadrado menos Z0 ao quadrado dividido por 2. E pronto, essa daqui é a expressão final. Com isso você consegue inferir e colocar aí, né,
uma característica transiente, mesmo utilizando uma solução que foi toda deduzida por um estacionário. Sem muitos problemas. Como é que isso daí é feito lá em LaDeX? Tá? Lá em LaDeX, vocês ficam medindo os instantes de tempo, tá? Baseado em determinadas alturas. Tá? E aí vocês montam um gráfico. Tá? O coeficiente do gráfico é isso tudo que está aqui, onde você mede todo mundo experimentalmente, menos o DAB. Então, você consegue tirar a partir do próprio gráfico o coeficiente de difusão. Então, isso daí é uma das práticas que tem lá em LaDeX. Dúvidas? Luiz, Diga. só queria confirmar com você. O SI é a superfície que surge no balanço, quando a gente está analisando o balanço integral. Por causa do volume, que a gente considera Z vezes a superfície, e no outro caso, por causa da superfície, porque é uma integral de superfície, certo? Ok. Poderia explicar novamente essa parte do que é feito em LaDeX, que eu fiquei meio com dúvida ainda. Claro. Lá em LaDeX, você vai ficar lendo uma proveta. Tá? Então, lá na proveta, você faz o seguinte. Está aqui, o ventilador aqui em cima, parece uma flor do jeito que eu estou desenhando, mas que fica aqui soltando aí ar. E aí você fica lá, você tem a marcação na tua proveta. São várias alturinhas. E tu fica esperando, né? Então tu vai marcando o quê? O tempo. Então, tempo inicial, e você tem uma determinada altura. E aí você vai marcando. O que você faz depois, né? Você avalia os diferentes, agora deixa eu marcar aqui, os diferentes instantes de tempo, baseado em diferentes alturas, tá bom? Se bem que tudo isso daqui, dependendo da maneira como você calcula. E aí você vai ter o quê? Uma curva, certo? Com essa curva, você pode calcular, na verdade, o coeficiente dela. E através do coeficiente, você, lá em LaDeX, você mede você mede a concentração, você mede os Y todos, você mede todo mundo. Só esse cara daqui que você não mede. Então, lá em LaDeX, você calcula experimentalmente esse coeficiente de proporcionalidade em relação ao tempo e à altura e tira ele. Foi? Ficou claro. Obrigado. Muito Beleza. obrigado. Nada. Vou pegar esse treco todo aqui, porque esse ventilador é muito feio para ficar aqui. Beleza. Ok, agora sim é a questão que todo mundo quer ter em prova, que é a contradifusão equimolar. Então, vocês vão ver que é o desejo de todos. Os alunos, né? Contradifusão equimolar. Bem, nessa situação, e aí eu lembro a vocês, caderno, a gente já viu isso no item 3.1.3, a gente já conversou na análise de fluxo sobre a difusão equimolar, e desse cara a gente tirou um balanço baseado em molar, né? Base molar, a gente tem o fluxo contrário, né, da espécie. Então, eu vou pegar aqui, eu posso até escrever de novo, mas é que as hipóteses são as mesmas, tá, gente? Só para a gente treinar, vou escrever aqui. Derron CA, Derron T, mais div de NA molar igual a RA molar. E a partir disso daí a gente sabe que estado estacionário, sem reação. E eu sei que esse moço aqui, ele vai ser agora considerado como um D em Z, que a gente vai utilizar, e, portanto, o divergente da velocidade
da velocidade não, do fluxo NA, ele vai ser zero, e, portanto, agora eu vou pegar unidimensional dz NAZ molar é igual a zero, e com isso a gente tira a nossa primeira conclusão. A nossa primeira grande conclusão, que NaZm é uma constante. E essa é uma conclusão tão importante, que eu certamente vou marcar. Ok, beleza. Agora que eu tenho isso, a gente vai para a segunda etapa do problema, que é a análise dos fluxos. Então, na análise dos fluxos, NaZm é igual a menos C dAB, dYA, dz, mais YA de NA MZ, mais MB, MZ. E a soma desses dois caras aqui, naturalmente, tem que ser zero pela contradifusão equimolar. Então, esse termo todo aqui, ele vai a zero. E nessa condição, a minha equação final, ela fica uma difusão purinha, linda, maravilhosa. Vou pegar, então, e vou resolver a expressão. Então, isso daqui vai ficar como? NaM dz é igual a menos C dAB dYA. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui para vocês algumas das condições do problema. Então, nessa condição aqui, eu sei que eu tenho Na molar subindo, e eu tenho NB molar descendo, e a condição do meu problema, eu vou botar aqui Z1, aqui em cima Z2, e eu vou considerar que concentração, pressão e temperatura são constantes. E com isso a gente já viu que se pressão e temperatura são constantes para o gás, a concentração completa, concentração molar média, ela é constante também. Já fizemos isso antes. E por isso, eu vou fazer isso, tá, gente? Eu vou pegar essa concentração que está aqui e eu vou multiplicar pela fração molar, de modo a fazer toda a minha integração baseada em concentração. Professor, por quê? Só porque eu quis mesmo, gente. Porque eu poderia também usar a fração molar. Só para diminuir o número de letras no meu problema. Bem, a integração aqui, eu sei que pela minha avaliação... Deixa eu botar aqui a integral. Vou fazer a integral, né? Mas eu sei que, pela minha primeira conclusão, isso daqui é uma constante. E, portanto, eu posso escrever isso daqui como NA. Eu esqueci de botar o Z aqui, desculpe. A integral indo de Z1 até Z2, dz. E isso daqui, dAB é constante, é uma das premissas que a gente falou lá no início. dAB, concentração 1 até a concentração 2 de dCA. Tá? Uma vez que eu multipliquei a concentração molar pela fração. E com isso, eu tenho a expressão final do fluxo. Essa integração muito difícil de ser feita, gente. Essa daqui eu acho que é uma das mais difíceis do curso. CA1 menos CA2. E eu poderia escrever isso daqui também todo, completamente, com base em pressão parcial, e considerando gás delta. Então, isso daqui vai me dar dAB sobre RT, Z2 menos Z1,
CA1, CA2. E pronto. Bem, como é que eu consigo obter aqui o perfil de concentração? Vou marcar essa expressão porque ela é importante para mim. Obtendo o perfil de concentração. Bem, eu vou voltar então à minha equação original, de conservação, linda e maravilhosa, muito difícil e complicado, e vou substituir aqui a Leite-Fick. Na verdade, a Leite-Fick não, eu vou substituir aqui a expressão do fluxo total, que no final das contas virou só a Leite-Fick, pela condição de ser equimolar. E isso daqui vai me dar o quê? Se DAB ele é constante, eu posso tirar ele. Não, negativo, eu posso tirar também, é menos 1. Tá? Então, vou tirar esse polvo todo aqui. E isso tudo aqui é igual a zero, e, portanto, ele não faz a menor diferença para mim a solução do problema. E a minha equação de trabalho, portanto, ela se tornou uma das mais complexas. PCA2 é igual a zero. Assim, talvez seja rápido demais, tá? Mas eu vou colocar direto a solução do problema. Então, vai ser CA em função de Z. Vai ser igual a constante de integração 1, Z, mais a constante 2. E aqui eu vou utilizar em CA igual a CA1 em Z igual a Z1, CA igual a CA2. Desculpe, mas eu não vou mostrar para vocês como se obtém as constantes de integração, mas vou colocar direto a expressão final. Opa. Agora sim. E essa daqui é a minha expressão final. Desejo todo aluno em prova. Sinto muito. Volta. Fecha. Fechou. Beleza? Note que é um perfil linear, tranquilex. E aqui eu vou utilizar a mesma, na verdade, é a mesma proposta do conceito de modelo de filme. Aonde? Mesma ideia. Está aqui a interface. Vai existir aí uma espessurinha louca delta, com um escoamento, e eu vou dizer que o fluxo é V igual a delta, que é molar, ele é igual V igual a delta, aqui para difusão, aqui para convecção. E, portanto, se a gente olha para a expressão de fluxo agora, o que eu tenho? Aliás, ela não está aqui, ela está lá no outro cara, outra folha. O que eu tenho? Eu tenho agora uma expressão com um delta de força motriz multiplicado por um coeficiente de proporcionalidade. Vamos lembrar como é que a gente tinha feito isso lá.
A gente fez assim, olha, se eu estou dizendo que a expressão é dessa forma, eu quero colocar aqui um HM vezes minha força motriz. E por comparação, então, a gente olha aqui, ó, puxa, quem é esse HM quando eu olho a expressão do fluxo difusivo? E se a gente faz a comparação, para a contradifusão equimolar, esse HM ele fica sendo como um DAB dividido pelo delta. Novamente, tá sem nenhuma ideia, usa esse treco e chuta um delta que faça sentido, tá? Com a ordem de magnitude, porque realmente é complicado. Tá? Mas, paciência. É a primeira estimativa para vocês. Ok. Dúvidas? Mistérios? Tranquilo? Ok, isso daqui encerra tudo que a gente tem em relação à difusão estacionária, considerando a pseudoestacionária, mas sem reação química. Na próxima aula a gente vai entrar, então, com os efeitos de reação. Eu vou fazer o seguinte, como eu estou vendo que vocês estão bem atarefados, não era para eu soltar a lista agora, mas pega logo a lista e veja os problemas aonde tem a difusão ainda sem a reação, tá? Para vocês adiantando a vida. Como vocês estão com o horário bem apertado, né? Então, essa é a minha recomendação aí para vocês. Mais alguma coisa ou eu posso finalizar a gravação? Dou-lhe uma, duas, dou-lhe três, fechou. Então, deixa eu encerrar.